Olá, agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite, a gente continua, tocando os projetos e com as sessões de forma normal aí durante esse mês de julho. A gente hoje, vai estar entrando no período de recesso parlamentar. Hoje é a última sessão, mas a gente vai continuar trabalhando, apenas as sessões vão ser paralisadas nesses próximos 15 dias. E a gente continua com as fiscalizações, com as nossas atuações, encaminhamentos das demandas e também com a casa funcionando normalmente. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas no município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa.
Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 43ª sessão ordinária. Os vereadores José Carlos Schwab e Cláudio Damião iniciaram as matérias da ordem do dia falando respectivamente favorável e contrário ao veto do prefeito à Lei Municipal número 5.146 de 2026, referente ao projeto de lei que dá a denominação à Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar. É um veto que causa grande comoção na nossa região, não é à toa que está dividido esse momento, a casa. Mas primeiro, antes de falar sobre o veto, eu vou falar um pouco daquele posto que tem salvado muitas vidas. E a gente tem que, nessa hora, aplaudir toda a comunidade, tanto do lado A, tanto do lado B, porque todos contribuíram muito para aquele posto de Lumiar estar funcionando lá e salvando muitas vidas. Vou falar agora sobre o veto, das razões do veto. Quando foi votado aqui nessa casa, a população de Lumiar em si, organizada, que foi escolhida democraticamente, as associações de moradores, tanto de Lumiar, que está aqui presente, quanto de São Pedro da Serra, que eu tenho maior respeito, que passou pelo crivo do voto. Quero aqui desde já agradecer a presença da da presidente da Associação de Moradores, Jaqueline, junto com todos os participantes da associação, vovô, nosso grande Sérgio Gasolina, que está sempre presente. Citar nomes aqui será difícil, porque eu posso esquecer um e talvez não será legal. E também o nosso presidente da Associação de Moradores de São Pedro da Serra, Vitor, que está desde o início aqui da sessão, está sempre aí trazendo também, buscando benefício para a comunidade do 7º Distrito. Quando foi votado as razões do veto do prefeito Johnny Maico, o prefeito Johnny Maico, atendendo os moradores da Associação de Moradores de Lumiar, ele viu nas razões do veto que os moradores de Lumiar em si não foram ouvidos, todas as partes dos moradores de Lumiar. Inclusive, a própria Associação de Moradores reclamou muito que, quando foi a escolha do nome, muitas pessoas não estiveram presentes. Até porque eu sugeria que esta casa, quando foi votado o nome da Isadora aqui, que quantas pessoas fizeram um trabalho magnífico naquela região lá. Se tem vários nomes de várias famílias. E quando a família, como a menina falou, mas não morreu, nós perdemos, eu mesmo, doeu na alma quando a gente fala em perda, porque quando a gente perde uma menina, dói muito, vereador Carlinhos do Quico. Eu perdi minha prima, Paula, que está lá no céu, novinha, porque ainda não tinha, infelizmente, esse posto 24 horas de Lumiar. Perdemos ali na própria ação rural, quando tinha uma reunião ali, né, o nosso Antônio, né? Popular tinha Antônio ali, porque infelizmente não tinha um apoio ainda, não tinha aquela ambulância ou um posto de urgência 24 horas. Infelizmente, nós perdemos Isadora e perdemos muitas outras crianças que poderiam ser salvas devido à distância que separa Lumiar ao Hospital Municipal Raul Sertã. Diante disso, o prefeito municipal recebeu da Associação de Moradores uma associação constituída, ouvindo toda a população da nossa região, que não foi consultada diretamente pela aprovação do nome. Até porque tanto a de Lumiar quanto a de São Pedro da Serra não tiveram essa participação nessas audiências. Até porque eu não vi a ata, inclusive depois eu peço até no nobre vereador Cláudio, que eu tenho o maior respeito, que nós procuramos no SAPL, não tem lá no SAPL constando as duas audiências, as duas atas, e nem também os 1.000
assinaturas, como diz no processo, não está no SAPL. Não está lá no SAPL, porque a gente procurando no SAPL, inclusive pode entrar em contato com o nosso nobre amigo, nós estivemos lá presente, não estava. Mas diante disso, homenagear uma pessoa naquele posto que foi uma luta incessante, a Associação de Moradores reunindo a população falou assim, poxa, é injusto a gente não nomear uma figura tão importante para o 5º e 7º distrito como Dirceu Spitz. Dirceu Spitz marcou nome, né? À toa que se você olhar aqui nas fotos aqui dos vereadores, Dirceu foi 6 vezes vereador aqui dessa casa, pelo menos poderia colocar um nome lá, porque aquele dia, quando foi solicitado o nome da Isadora, que a gente respeita e tem maior carinho, só teve o nome dela, ou seja, ou você vota a favor da Isadora ou não vota. Não tinha mais participação da comunidade organizada, que nós poderíamos ter ali Astrogilda, Cispitz, Zé Schwab, seu Denis Klein, pelo menos para aquelas pessoas que tanto fizeram pela saúde, Olga, né, tia Olga, Vandas e quantos outros que eu poderia estar sugerindo aqui. Aí, a Associação de Moradores, por não ter participado, eu mesmo, ouvindo a população direto, vereador, como foi escolhido a menina? Eu falei assim, é evidente que quando a gente perde uma criança, a comoção social é muito grande, não é? E ninguém aqui está discutindo que ela merece ou não merece. Mas eu acho que pelo menos a comunidade, os moradores do 5º e 7º distrito, muito bem representado aqui pela Associação de Moradores, teriam no mínimo o direito de participar. E o nome de Dirceu Spitz, quando foi citado... E o nome de Dirceu Spitz, quando foi citado, pelo menos para fazer parte daquele lugar, Dirceu Spitz, para quem não conhece Lumiar, o 5º e 7º distrito, se Lumiar, o 5º e 7º distrito cresceu gigantescamente hoje, que representa grande participação no turismo na nossa cidade, porque teve lá um Dirceu Spitz. Dirceu Spitz me honra muito. Queria eu, vereador de 1º e 2º mandato, fazer pequena parte do que um Dirceu Spitz fez para aquela população. Dirceu Spitz, como seus irmãos, o pai dele foi o primeiro morador de Lumiar, onde construiu todas a padaria, primeira padaria, moradores, o campo de Lumiar, onde que é a quadra de Lumiar, onde é o posto de saúde, todos os nomes, você tem um suor lá, você pode cavar o chão de Lumiar, que eu tenho o maior amor de pisar, vai ter o suor de Dirceu Spitz, o sangue e a alma de Dirceu Spitz naquela localidade. Nós temos aqui o que o Dirceu Spitz salvou de vidas naquela época, Dirceu Spitz que lutou tanto para construir, asfaltar a RJ 142 para trazer aquelas pessoas que sofriam, porque você gastava 4, 5 horas de ônibus até chegar ao Hospital Raul Sertã. Dirceu foi incessantemente naquela época de vereador e colocou o nome à disposição para que asfaltasse o Lumiar e é o crescimento de Lumiar e São Pedro da Serra que a gente tem aí. Se você falar das famílias de Lumiar, todas que você pergunta, o nome do Dirceu Spitz é unanimidade na região. É evidente que hoje unânime é muito difícil o termo, mas é um homem que representa, mas representa demais. Dirceu Spitz ia buscar você na tua casa de manhã, de madrugada, levava para o Rio, trazia para a cidade, e ele doeu na pele dele, quando o filho dele que trabalha nessa casa aí, eu tenho o maior orgulho de ser um amigo, Aloísio, que trabalha aí, que dedica a vida toda aí pela Câmara Municipal de Nova Friburgo, contraiu paralisia num período que, infelizmente, várias pessoas de Lumiar foram afetadas. O que aquele homem sofreu na pele, porque ele salvou tantas vidas, né? Salvou tantas vidas e viu a dificuldade do filho dele. Mas como a família Spitz é guerreira, não é? Sempre luta pela região e pela comunidade, Deus abençoou o nosso querido Aloísio, que faz um papel maravilhoso aqui e tem o orgulho de defender o nome dele. Eu conversei aqui com vários vereadores, aqui no COSA, e a maioria dos vereadores citaram o seguinte: vereador Zé Carlos Schwab, não seria muito mais viável? Ninguém aqui está falando para não o nome da menina, não. Seria uma consulta.
favor, eu gostaria de solicitar que o vereador concluísse a fala dele. O que a Associação de Moradores justamente defende é porque não houve participação popular. E não houve mesmo. Se você perguntar a várias pessoas de Lumiar, teve uma participação? Teve. Tiveram reunião? Teve. Teve muitas pessoas? Teve. Mas não conseguiu abranger toda a população, toda a comunidade do 5º e 7º distrito. O que os vereadores aqui propõem, vários vereadores aqui dessa casa, é que o nome do Dirceu Spitz vai à votação, faz um plebiscito na região, que inclua o nome da Isadora e que inclua o nome do Dirceu Spitz, mas que tenha uma população amplamente... Houve representações religiosas, civil, comunidade que marcam um evento lá de Lumiar para que a gente decida o nome. Por isso, a gente não está aqui contrário a nenhum nome. Isabel viu o pai dela aqui também, na situação, conversou comigo. Eu acho que seria muito justo levar um nome de Dirceu Spitz para aquele voto. Porque pelo menos um direito a um voto, porque infelizmente aquele dia, segundo eu ouvi aqui na CREC, só tinha uma votação, ou vota a favor ou não, só não tinha participação popular. Agora, é injusto, tanto... Eu esqueci Hilda Abreu. Quantas pessoas que eu esqueci aí que doaram a vida para a saúde do nosso 5º e 7º distrito? E o nome de Dirceu marcou época, seria um nome muito justo de colocar pelo menos à disposição dos nobres vereadores da comunidade. Até porque o que aquele homem já fez pelo 5º e 7º distrito, um homem de 6 mandatos, inclusive 2 sem receber um centavo. Teve aqui, estamos aqui presentes, alguns filhos de Assis Spitz, que foi administrador por vários anos lá, que muitos daqueles funcionários, que às vezes não tinha dinheiro para se sustentar até o final do mês, pegava muito dinheiro a ele emprestado para pagar com pagamento. A família Spitz lá marca. Falar de Lumiar, o 5º e 7º distrito, sem falar no Dirceu Spitz, é uma pena, é um esquecimento que infelizmente vai trazer... Vai trazer uma injustiça para aquele 5º e 7º distrito. Eu fico muito preocupado com determinados discursos, porque parece que nós desaprendemos o nosso papel. Qual é a nossa função? Qual é a função da própria Câmara? Acho que tem que voltar para uma escola de legislativo para aprender o seu papel, como é que vota, qual é a importância, o que é a Constituição estadual, municipal, regimento interno, lei orgânica, porque estão rasgando isso. Ora, o prefeito agora decide que ele vai fazer plebiscito. Ele fez plebiscito para botar o IPTU da morte? Ele foi lá em Lumiar, São Pedro da Serra, consultar alguém? Ele faz festa, queimou dinheiro público. O município está indo às portas da falência por conta de uma incompetência de gestão. Ele perguntou para alguém se ele faria consulta popular, plebiscito, algum tipo de consulta. Ele, quando era vereador, que subia essa tribuna e nomeava próprio municipal, ele foi a alguém perguntar se era para fazer consulta? Não. A resposta é não. Mas tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Tem uma razão. E eu quero dizer o seguinte, o nome da menina, não é menina não, é Isadora da Silva Cardoso Stoppen Veiga. Ela tem nome, ela tem nome. Nós respeitamos o nome do Dirceu Spitz, temos o maior respeito à história dele, o trabalho que ele realizou. Não é disso que se trata. O que se trata é que o nome que veio aqui para ser aprovado, e foi aprovado por quase a totalidade dos vereadores, foi o nome da Isadora. Esse é o problema. Agora, quem cria a cisania, a divisão, quem cria o problema, se chama Johnny Michael. Se chama Johnny Michael. Ele é o prefeito. Vocês sabem o que é uma pessoa perversa. E eu quero usar aqui, eu nunca fiz isso, vereadores, eu nunca usei nenhum argumento religioso, mas eu vou fazer a leitura aqui sobre a perversidade. Porque isso é uma questão de caráter. Ele é perverso, ele é mau, ele é ruim. A Bíblia descreve a gente perversa como alguém que manipula e semeia discórdia. Em Provérbios 6, 12 e 19, o texto destaca que Deus detesta o coração que trama pelos planos malignos e a testemunha falsa. A perversidade é vista como uma atitude que se afasta dos caminhos de Deus. O termo
engloba tanto desvio de conduta moral quanto ações prejudiciais ao próximo. E ele está fazendo isso, ações prejudiciais ao próximo. O homem ou a mulher perversa é frequentemente associado à falsidade, à bajulação e ao desejo de causar divisões. E é isso que a gente está vendo aqui, a tentativa de causar divisões. Salmo 1 aponta que os ímpios não prosperarão espiritualmente enquanto os justos são abençoados. Em Mateus 12:39, Jesus chega a repreender seus opositores, chamando-os de geração má e perversa, devido à hipocrisia e à rejeição à verdade. E aí como é que a gente identifica a perversidade? Que é um negócio muito sério. Ele é perverso. Olha como ele disseminou aqui dentro da Câmara algo que estava decidido. Demonstra arrogância e orgulho excessivo, usa o engano para manipular situações, prejudica quem não merece, planeja o mal de forma intencional, destrói a reputação alheia e divide grupos e famílias. Olha só, essa é exatamente a perversidade do prefeito Johnny Michael, a mandar para a Câmara um veto a um projeto que foi aprovado, foi lido, entrou no prazo, constitucionalmente todo coberto de legalidade, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Prefeitura, não havia nada indicando que outro nome queria ser indicado para batizar aquela unidade. Enfim, aí eu pergunto a vocês, 6 anos de mandato como prefeito, qual foi a consulta popular que o senhor Johnny Michael fez em Nova Friburgo? Zero! Aí, para criar uma divisão, para criar uma cisania, por um ato de perversidade, ele joga para a Câmara um problema que é dele, para que os vereadores agora se dividam, né, para dividir a Câmara Municipal, porque ele tem esse condão de dividir, ele não agrega, ele não aglutina, ele só divide. Ele manda esse parecer medíocre para cá, cheio de inconsistência. Não tem um argumento válido, não tem nada que se possa dizer, ele tem razão. Nada, zero. E olha, eu fiquei chocado com o que aconteceu aqui. Chocado, eu nunca vi, em todos esses anos de Câmara Municipal, inserir documentos para fazer leitura de algo que não fazia parte do processo. Isso é manipulação. É manipulação de opinião. Isso é desrespeitar a comunidade de Lumiar e São Pedro da Serra da mesma forma. É desconsiderar que as pessoas têm inteligência. É querer rebaixar a lógica e a inteligência de todo mundo, inclusive dos vereadores. Porque eu não acredito e não quero crer que um vereador que votou 2 vezes favorável a um projeto, agora por perversidade do prefeito, volte nos seus próprios passos. Porque não tem argumento para isso. Não tem argumento que convença para isso. E aí, quando a gente fala em consulta popular, com todo respeito aos meus colegas vereadores, o presidente aprovou um projeto aqui nomeando um próprio lá na região do 3º Distrito. Não houve dificuldade nem problema, nem consulta popular e nem plebiscito. Meu colega vereador Cláudio Leandro aprovou sem problema nenhum aqui, lá em Gaudinópolis, uma estratégia de saúde da família, não teve plebiscito, consulta popular, não teve nada e nem problema nenhum com o prefeito. Quer dizer, é um negócio dirigido. O vereador Cristiano Guenin, que não está presente, e eu não estou falando pelas costas, mas ele pediu para incluir no expediente, na ordem do dia, votou em 2 votações, nomeando o casarão do Tingli, do Lazareto, que é a menina dos olhos do prefeito, e nós aprovamos aqui sem o menor problema. Ninguém questionou, ninguém colocou obstáculo, colocou em dúvida a legitimidade do vereador, e nem da população de lá que não foi consultada. Agora vale, a lei é assim, a balança fica pendular de acordo com o interesse do prefeito. Ele manda nessa casa, ou esse poder aqui é legitimamente soberano? Porque se o prefeito manda aqui, fecha as portas. Não precisa. Fecha as portas, ele não manda. E eu quero dizer, eu vou ceder a parte, eu quero dizer com todo respeito ao Dirceu Spitz, eu vi no velório dele.
Eu estive aqui. A Rua 7 de Setembro foi nomeada pelo vereador Jânio como Dirceu Spitz em 2017. Deixa eu explicar. Por favor, gostaria de pedir silêncio aí na fala do vereador. Presidente, eu quero a restituição do meu tempo. Pode continuar, vereador. Eu quero que restitui tempo. Eu quero explicar para vocês. É uma forma da gente ter um entendimento e uma compreensão dos fatos. O vereador Jânio aprovou em 2017. Esse projeto foi à prefeitura, houve a exigência, o vereador colheu as assinaturas e o projeto está na Câmara. Ele só precisa andar, porque ele já foi aprovado em 2 votações aqui. Ele está aprovado. Só precisa remeter para a prefeitura para oficializar o nome e colocar uma placa Dirceu Spitz da Rua 7 de Setembro. O vereador está aqui. Qualquer um de vocês pode consultar no sistema da Câmara e vai ver o que eu estou dizendo é verdade. Eu vou ceder a parte à vereadora Maiara, presidente. Pois não, vereador. Presidente, depois ao vereador Marcos Marins. Já agradecendo a parte, eu acho que é uma coisa muito importante da gente trazer aqui a lucidez, que parece que o projeto foi apresentado ontem, para ter essa indignação toda. O projeto foi apresentado em dezembro de 2025 e a gente não teve manifestação de parlamentar e de população aqui contrária ao projeto. Mas hoje, agora que o projeto ganha visibilidade, parece que tem uma nuvenzinha aí andando pela cidade para que se impeça. Gente, isso virou uma grande birra, porque o prefeito só traz o veto do projeto para essa casa porque ele foi vaiado na inauguração do posto de urgência e emergência. Foi vaiado pela negligência com a saúde, foi vaiado porque ele não se solidarizou com a família, foi vaiado porque a nossa população não aceita mais. E aí pode passar o pano que quiser. Estão falando aqui que é uma homenagem justa. Eu também acho justa a homenagem ao seu Dirceu. Só que olha só, eu tô aqui há 6 anos, eu não vi nenhum vereador que tá lá defendendo o que vocês estão pedindo homenagem para Dirceu Spitz durante esses anos todos. E a gente tá vendo uma manobra acontecer para ter um racha, gente. A gente precisou de um homem vir aqui simples se inscrever para essa sessão e pedir unidade nessa Câmara de Vereadores. A gente está aqui cobrando de forma interna, porque isso não vão botar na rede social, não, que haja andamento na nomeação da Rua 7 de Setembro, para que a homenagem seja garantida. Não existe uma tentativa de diminuir a importância do ex-vereador, não. Isso vocês não vão imputar na gente, não. A gente está querendo respeito porque foi uma criança que escancarou tudo que está acontecendo na saúde dessa cidade e que merece que o nome dela esteja lá. Assim como Dirceu Spitz, que lutou pela pavimentação daquela rua, receba também a sua homenagem. Mas não, vamos deixar de hipocrisia, tá? Porque quando a gente vem pra falar a verdade, a gente fala que doa quem doer e não dá pra gente ficar passando pano, porque é uma pessoa que a gente amou enquanto tem outra família chorando, presidente. Obrigado, vereador Marcos Marins, presidente. Vereador Cláudio, e boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizá-lo e dizer que é uma honra compartilhar o plenário dessa casa com o senhor no dia de hoje. Eu acho que você dá uma aula pra gente de como é a importância desse parlamento, dessa casa. E falar para todos vocês, é um respeito imenso em relação à vida, à história e aos familiares do Dirceu Spitz, mas eu preciso colaborar aqui com a fala do vereador Cláudio Damião. O que acontece é que hoje não é a vontade da família da menina Isadora ou a vontade da família do Dirceu, mas sim um governo maquiavélico. E infelizmente, nós somos testemunha de um prefeito covarde. Nós somos testemunha de um prefeito covarde, que não tem coragem de vir a essa casa e debater os assuntos sérios para a população. É triste, eu peço desculpas para todo friburguense, é triste a gente estar aqui 2 horas pela 3ª vez debatendo esse assunto, quando tem vários casos, como por exemplo o menino Leonel, Cláudio Damião, que morreu esperando atendimento no Alsertan. Essa decisão é sim uma decisão política institucional, para que todo dia a gente lembre que quando a gente se omite na saúde de Nova Friburgo, pessoas morrem. Toda a nossa colaboração para a família do Dirceu Spitz, mas o nome do posto de saúde de Lumiar é Isadora. Obrigado.
Obrigado, vereador, vereadora. Olha, para encerrar a minha fala, eu quero aqui dizer o seguinte. Nós temos que agradecer, porque assim, a comunidade participa, tem seu debate, mas o prefeito ignorou aquela obra durante muito tempo. Não fosse o deputado Glauber Braga de liberar os recursos, de garantir a emenda, a unidade não teria sido construída. E nós temos que prestar justiça a quem merece justiça. O nosso agradecimento ao deputado Glauber Braga, que não foi consultado. Né? Se o prefeito quer tanto se fazer consulta, o primeiro a ser consultado deveria ser o autor da emenda que garantiu a construção daquela unidade. Senhor presidente, gostaria de dizer que não participo dessa queda de braço. Vejo aqui uma história linda de ambos os lados. No dia 15 de janeiro de 2025, estive na Associação de Moradores batalhando pela inauguração de um posto de saúde que se arrastava por ano, por negligência do prefeito. Nesse espaço de tempo, perdemos a Isadora. E Juan, te encontrei, cara. Sou pai, te encontrei chorando. Aonde o prefeito disse nas redes sociais que te deu atenção e não te deu. E como um pedido de desculpa, eu tratei contigo que daria o nome daquela unidade da sua filha. E assim não vou voltar, porque que homem seria eu? Agora, homem tem que ser o prefeito que é negligente e que agora coloca uma queda de braço aqui dentro dessa casa desnecessária. Em 6 anos e meio eu não inaugurava. Precisou acontecer uma fatalidade para essa casa aqui se mobilizar? Senhor presidente, no dia de hoje eu mantenho o nome de Isadora na unidade. Perfeito. Então já falou. Só para Voto não. a gente explicar, né? Quem votar a favor vai estar votando favorável ao veto. Quem vota contra para derrubada do veto, o vereador Maicon Gonçalves votou contra o veto. Eu vou pedir que os vereadores registrem aí o voto, né, no painel assim que forem justificando. Próximo vereador a votar, vereador Jânio de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, senhores vereadores, que situação que essa casa passa nessa noite. O processo legislativo com relação a esse projeto ele não terminou. Né? Na verdade, ele vai terminar hoje com a votação. E a minha pequena Isadora nunca vai ser esquecida e, infelizmente, a dor da sua partida também vai ficar eternizada para sempre. Isso é fato. Infelizmente, politizaram toda essa questão e está aí hoje. Nós temos uma sociedade, uma comunidade dividida dentre a nominação de uma jovem, uma criança que partiu, e aí já se apontaram, aí no meu entendimento, tardiamente, o nome de uma outra pessoa que merece ser homenageado na comunidade, como eu tenho, aí vou repetir o meu voto aqui, como eu tenho certeza que tem outras tantas pessoas que merecem ser homenageadas na comunidade lá de Lumiar, São Pedro da Serra. Só que esse nome chegou, embora tardiamente, mas ele foi colocado de modo até, entendo, indevido, mas foi colocado para uma sugestão. E agora, como pacificar essa questão? Uma comunidade dividida, uma questão terrível que foi colocada aqui, aí teve a sugestão do prefeito, aí é sugestão, que ele não está determinando nada ali. Né? E essa casa tem que analisar isso com muita independência, porque houve a sugestão ali da associação, das duas associações, aí eu repito, tardia, mas houve. Mas vai ser ele? Não sei. Eu acho que quem vai ter que decidir isso vai ter que ser a comunidade, a gente vai ter que tentar trazer a pacificação para isso, senhor presidente. Então eu vou votar favorável, senhor presidente. Perfeito. Vereador Cascão do Povo. Voto favorável, presidente. Vereador Carlinhos do Quico. Senhor presidente, também voto favorável. Vereador Marcos Marins. Presidente, mais uma vez eu queria deixar uma reflexão. A história de Dirceu Spitz é incrível, né? Admito que conheci mais durante esse processo. Vereador Schwab e demais vereadores. Mas o ex-vereador teve a oportunidade de construir a história dele.
A pequena Isadora teve a sua vida interrompida por não ter essa oportunidade. E quando a gente a homenageia com o nome um posto de saúde tão importante para aquela comunidade, a gente também está honrando a vida e a família dela para que nós possamos lembrar que isso nunca mais aconteça. Que nenhum bairro, nenhum distrito de Nova Friburgo fique sem posto de saúde. Eu acho que são duas histórias complementares e necessárias para o distrito. Então eu peço, de fato, pacificação, como foi feita a fala aqui anteriormente, e sabedoria que eu peço para cada um que está nesse plenário, das duas famílias, porque eu preciso reforçar. Cada prefeito tem uma história, cada prefeito tem uma marca. Infelizmente, eu vivenciei dentro desse plenário que a história que o prefeito Johnny Michael deixou para mim é que ele é um prefeito covarde. É a palavra de covardia. É dividir para manipular. E foi bem dito aqui pelo vereador Cláudio Damião, achei interessante algumas palavras em relação à Bíblia. Porque ele falou isso mesmo, que Deus odeia o coração do perverso. Quem trata com perversidade, quem manipula as pessoas. Inclusive, que Deus não gosta dos hipócritas. Vereador, Vou terminar, presidente. Inclusive, que Deus não gosta dos hipócritas, que são aqueles que ficam de pé para orar na frente de todo mundo, para mostrar que é uma pessoa que talvez não seja. Então, eu acho que fique de lição para cada um de vocês, porque aqui não tem certo e errado no dia de hoje. Mas que fique uma lição para cada um de vocês. Que vocês se engajem no que Nova Friburgo está passando. Em cada pauta importante que Nova Friburgo está vivenciando. Porque é lamentável a gente estar passando por isso. Gastando o tempo desse plenário, vivenciando isso. Essa divisão do povo friburguense, porque há ausência de políticas sérias. E na ausência de obras sérias, a gente está disputando letreiro de uma obra. Por favor, vereador. Então, presidente, o que eu peço? Eu voto contrário ao veto do prefeito. Eu peço que o prefeito trabalhe mais para que tenha mais obras, para que não tenha disputa por nome de obra. Eu quero que o Friburgo tenha obra sobrando para a gente não disputar nome de obra. E eu respeito as duas famílias. Mas como o próprio líder de governo falou, existe um processo e eles fizeram primeiro esse processo. E, por fim, o pai da Isadora está aqui. No início eu tive dúvidas sobre a questão da política ou não, mas o pai da menina está aqui, o pai da Isadora está aqui. Então a gente tem que honrar a vida da Isadora. Perfeito, vereador. Tá certo? Obrigado. Conclui. Vereadora Maiara. Presidente, hoje eu escolhi dormir de consciência tranquila. Quando a gente viu o tamanho de uma votação como essa, com a sensibilidade do tema, eu duvidei. Eu duvidei que a gente ia viver uma experiência como a gente está vivendo aqui hoje. Eu vejo mais maturidade na inocência das crianças do que nessas pessoas, nesses adultos que não conseguem encontrar um caminho para resolver esse dilema. Eu estou vendo gente disputando com uma morte precoce. Isso é de uma dor. Friburgo não precisava disso. E aí eu queria falar diretamente com a família. Dizer que tudo o que aconteceu, todas as votações que passaram na casa, era uma forma da gente se responsabilizar também pelo que aconteceu com a menina Isadora. Dizer para vocês que aqui tem a nossa solidariedade, que a gente espera que nenhuma outra família passe pelo que vocês estão passando, porque o natural da vida, presidente, é o pai enterrar um filho. É um pai morrer e o filho enterrar. E aí a gente viu o contrário nessa família. Um pai enterrando um filho. E aí, memória em respeito a essa vida que foi embora dessa forma, eu faço questão de usar a minha mandata para isso. Para não ser um discurso bonito no palanque, mas uma vivência de todo dia. E que nenhuma pessoa de Lumiar e São Pedro se sinta desamparada de novo. Que a gente continue cobrando assistência e atendimento para a população de lá. E aí, ao outro lado que está aqui, julgando a gente pela votação, a gente tinha a oportunidade de nomear a rua, mas não se escolheu isso. Se escolheu fazer o enfrentamento... Vereador, você pode concluir seu voto, por favor. Escolheu fazer o enfrentamento ao nome de uma criança, né? Isso passa um recado muito grande para a cidade. É o contrário, presidente. Perfeito. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, mais uma vez lembrando o nome da Isadora e lembrando o quanto o prefeito é perverso, mas ele conseguiu transformar outras pessoas também em perversas nas suas ações, nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes.
É muito degradante isso, é degradante. O ser humano se degradar dessa natureza. Caramba, nós cumprimos todo o rigor da lei. Ninguém foi contra o Dirceu Spitz, ninguém. Trouxeram esse debate para cá por uma questão de oportunismo político. É oportunismo político, é uma vergonha isso, sabe? Porque nós podíamos estar vivendo aqui tendo diferenças políticas, ideológicas, mas tendo um comportamento digno de ser humano. Isso desumaniza as pessoas. Como alguém pode voltar atrás de alguma coisa já decidida porque o prefeito, arrogante, autoritário, de uma forma vil, tenta influenciar a Câmara? Agora ele tem o que oferecer. Ele tem coisas para oferecer. Nós temos a oferecer para as pessoas dignidade, compromisso político, ética, respeito. Talvez ele não tenha isso, mas nós mantemos a nossa posição. O meu voto é esse, a minha defesa é essa, o meu respeito a todos os moradores daquela localidade, independente das suas posições políticas, mas o nome da Isadora é um direito garantido por lei, ela foi aprovada, não tem mais discussão sobre isso. O que o prefeito está fazendo é tentar se vingar pelo fato de ter sido vaiado, porque ele é incompetente na gestão. Essa é a questão. Vereador Gabriel. Presidente, né, respeito à posição aí de cada pessoa que saiu de longe, saiu da sua casa, né, nessa noite fria para estar aqui defendendo a sua posição, né, mas mantendo a minha coerência aí das nossas duas últimas votações que a gente fez, né, eu vou votar aí contrário ao veto e voto para manter o nome da Isadora no posto de Lumiar. Vereador Rômulo Pimentel. Peraí. Desculpa, vereador. Senhor presidente, voto favorável. Vereador Wallace Pirão. Presidente, voto favorável. Vereador Joel Stupotti. Presidente, foi pedido a declaração, preciso fazer a declaração aqui. Quero dizer que eu conheci o Dirceu, meu pai teve um mandato com ele. Quando ele foi eleito no início dos anos 80, ele estava lá, a Luísio estava lá. A Luísio acho que é o funcionário mais antigo aqui da casa, mais competente aqui. Estou vendo ali a Lúcia Spitz, filho do Dirceu. Talvez seja uma das funcionárias mais antigas da Secretaria do Meio Ambiente, secretaria que estou sempre lidando devido à minha profissão. O meu voto não é a favor de um nem contra o outro. Jamais poderei votar contra qualquer que seja. Então, só citei os filhos aqui, porque o Dirceu, além dos mandatos que fez pelaquela região, deixou os filhos aí continuar esse trabalho. Eu que moro também na roça, eu moro em distrito também, eu sei como é que é isso, eu sei a luta de Maré do Pote, como foi a vida inteira. Então, o meu voto é relativo a esse projeto de lei que tramitou nessa casa, entrou em dezembro de 25 e foi aprovado aqui por 2 oportunidades, e eu votei as 2 vezes favorável a esse projeto de lei que até então não tinha discussão nenhuma. Então eu vou manter minha coerência, eu tenho que continuar na minha mesma posição, então eu voto contrário ao veto. Vereador Max Bill. Boa noite, presidente. Eu vou nessa linha aqui do vereador Joel Stupotti. O projeto tramitou aqui normalmente pela Casa Legislativa. Eu votei 2 vezes favorável ao projeto, né? O prefeito decidiu vetar, e aí não sei qual foi a razão dele, mas eu vou manter minha coerência. Eu vou votar contrário ao veto. Perfeito. Vereador Dr. Bruno. Senhor presidente, são 2 nomes que de fato são nomes louváveis a essa homenagem, tanto a menina Isadora quanto ao senhor Dirceu Spitz. 2 nomes que são reconhecidos pela comunidade, tanto é que hoje o plenário está cheio. Uma parte favorável ao nome da pequena Isadora, da menina, e a outra parte favorável ao senhor Dirceu Tarden. Não, Spitz. Tarden. Temos uma divergência. Dirceu. Temos uma divergência clara aqui, de uma comunidade que eu entendo que o melhor a se fazer é a própria comunidade escolher qual será o nome dado ao posto de saúde. Aqui ninguém é a favor ou contra
qualquer um dos dois nomes. Eu sou favorável que vocês que moram lá, que passam pelo posto todo dia, que vocês têm o direito, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, vocês terão o direito de escolher o nome que vocês quiserem por uma votação. Então, meu voto é favorável. Vereador Ângelo Gaguinho. Então, senhor presidente, boa noite a todos. Eu acho que os dois nomes são válidos. A gente, como vereador, a gente tem que escolher um lado. Eu escolho o lado da representatividade da Associação de Moradores, tanto de Lumiar como São Pedro da Serra. Tá aqui. Então eu voto favorável. Vereadora Tia Carla. Senhor presidente, voto favorável. Vereador José Carlos Schwab. Presidente, como foi citado, que em alguns lugares não teve problema de nomeação de votos, é porque às vezes apareceu só um nome. Né? Quando você tem uma família só, um exemplo, família Oliveira só em determinada área, com certeza vai ser da família Oliveira. Mas ali não, aqui nós tivemos divergências para nomear o posto de saúde. Por isso que nós tivemos aí de seu Spitz, tivemos da Isadora, nós vamos ter outros de pessoas que faleceram e trabalharam muito pela nossa região. E só por isso, presidente, e também dizer que não tem mais representatividade do que esse pessoal que está aí, que é nascido, que carrega o sangue de Lumiar. E falar em nome de seu Spitz aqui nessa casa é para todo mundo aplaudir com muita força, que é um homem que deixou um legado maravilhoso lá, a família Spitz na nossa região. Meu voto é favorável. Perfeito, vereador. Vereador Evandro Miguel. Voto contrário, presidente. Vereador Cláudio Leandro. Presidente, Cláudio Damião, vereador Cláudio Damião, citou muito bem aqui, nós tivemos aqui algumas leis aprovadas, alguns nomes que eu levei aqui para essa casa, e realmente eu nunca vivi, aqui quase 6 anos dentro dessa Câmara Municipal, nunca vi essa experiência, né, de apresentar um nome e ter esse debate, essa discussão. Eu acho muito favorável, tá? A gente está falando de 2 nomes expressivos, que realmente qualquer nome que esteja ali representado naquele posto de saúde vai ser muito bem representado. Mas, enfim, apresentei aqui alguns projetos e a Câmara aprovou, mas nós nunca debatemos esse tema. Em relação ao nosso prefeito Johnny Maico, eu estava até aqui olhando aqui a votação dele em São Pedro da Serra e Lumiar, ficou na faixa de 60% a sua votação, dentro desses 59% aproximadamente em Lumiar e 60%. Eu não acredito que ele tenha feito esse veto para criar nenhum embate dentro dessa casa legislativa. O que a gente está vivendo agora realmente é uma experiência única. Foi colocado o nome aqui, foi aprovado, eu aprovei as 2 vezes pela Isadora, realmente eu me sensibilizei pelo tema, mas de contrapartida entrou um nome muito forte dentro dessa casa legislativa que precisa ser debatido pelas comunidades, então eu voto favorável. Vou pedir que registrem o voto no painel. Por 11 votos favoráveis contra 8 contrários, o veto foi mantido. Na sequência, foi apresentado o veto total do Executivo à Lei Municipal número 5.142 de 2026. Senhor presidente, uma oportunidade ímpar, numa mesma sessão, de demonstrar a independência do Legislativo e quebrar alguns discursos que foram feitos aqui. Veio um veto a essa casa, um projeto de lei do excelentíssimo vereador Marco Marins, e aí eu vou pedir vênia à Procuradoria do município, a quem faço com muito respeito, porque conheço o trabalho daqueles procuradores, notadamente do nosso procurador-geral, doutor Hudson, dos subprocuradores que lá trabalham com muita dedicação e capacidade, mas isso não os exime de cometer equívocos. Então, quando eu peço vênia aqui, eu faço isso de verdade, respeitando o posicionamento da nossa Procuradoria. Aconteceu um equívoco na análise desse projeto de lei, senhor presidente, porque
Ao analisar o projeto de lei, eles pegaram como parâmetro, como um julgado paradigma, um julgamento de inconstitucionalidade da lei número 4.984/2024, que foi aprovado nessa casa. E aí eu tenho que ressaltar, eu fui vencido na CCJ, eu dei parecer contrário, mas teve um parecer favorável, subiu. Aí o plenário entendeu por bem que era constitucional a lei, aí foi análise de mérito, passou a questão da constitucionalidade, mas eu fui voto vencido naquele projeto, e esse projeto, quando ele entrou no mundo jurídico, a prefeitura ingressou com ação direta de inconstitucionalidade e conseguiu o resultado positivo, procedência no órgão especial Tribunal de Justiça. A Procuradoria usou esse paradigma para analisar o projeto de lei que foi aprovado recentemente por essa casa, que sendo derrubado o veto nessa casa nessa noite, vai entrar em vigor com a lei número 5.142/2026. A lei 4.984, ela estabelecia uma obrigação jurídica de contratação de artistas locais. E isso, de fato, é inconstitucional, porque fere a iniciativa do prefeito, fere aí a isonomia, né, coloca as pessoas num patamar de desigualdade quando você faz a preferência pelos nossos artistas locais. Eu até entendo que é uma intenção muito boa, mas infelizmente a nossa Constituição não permite. Já a lei que nós aprovamos aqui, e ora está em debate, ela possui natureza programática, senhor presidente. O objetivo dela é estabelecer diretrizes para a valorização da cultura local quanto da elaboração de programas de incentivo ou da organização de eventos financiados pelo município. Não fixa percentual mínimo, não impõe contratação obrigatória e preserva a discricionalidade administrativa ao utilizar expressões como propor mecanismos de prioridade, poderão estabelecer critérios e ao afirmar que a priorização possui caráter principiológico. Então, senhor presidente, quase que não sai a palavra aqui. Há uma distinção muito grande entre a lei que foi usada, o julgamento que foi usado como o paradigma da lei 4.984/2024, que impunha a contratação de artistas locais, enquanto a lei em debate, que foi apresentado o veto, ela apenas orienta a formulação de políticas públicas e programas de incentivo, sem criar a obrigação jurídica de contratar. Feito essa análise, senhor presidente, o parecer é contrário ao veto, porque assim, eu não encontrei visto de inconstitucionalidade na lei que nós aprovamos aqui, senhor presidente. Perfeito, vereador. Então, com o voto, o vereador Dr. Bruno. Senhor presidente, acompanho o voto do presidente da CCJ. Perfeito, vereador José Carlos. Acompanho o voto do presidente da CCJ. Como vota a vereadora Maiara Feliz? Presidente, eu acompanho o voto do presidente também, da CCJ. Perfeito. Então, com um parecer contrário, né, da CCJ, acho que já tem um entendimento, né, vereador Marcos? O vereador gostaria de usar aí a fala. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos, se precisar. Não precisa. Presidente, só reforçar como o próprio presidente da CCJ já defendeu muito bem, de fato existe premissas equivocadas sobre o projeto que foi proposto. O meu projeto de lei 5.142/2026, no artigo 2, ele fala de caráter principiológico, ou seja, diretrizes que a gente traz para a cultura de Nova Friburgo, e ele não tem limitações, nem estabelece porcentagens, não estabelece amarras na gestão do executivo. Pelo contrário, ele se limita justamente ao que esse poder legislativo pode fazer, no sentido de orientar e qualificar, né, os investimentos culturais em Nova Friburgo e, sempre que possível, fomentar o debate para que esses investimentos fiquem em nossa cidade. Né, imposto pago por friburguense, ficando sempre que possível para o friburguense e para o fomento à cultura local. Então, nossas premissas. Entendo que o presidente da CCJ, na forma jurídica, já defende, né, a derrubada do veto do prefeito. Da mesma forma, eu peço a rejeição integral do veto do prefeito ao nosso projeto de lei. Por 15 votos, por 16 votos contrários, o veto foi derrubado. Vamos ao resumo da 44ª sessão ordinária.
O líder de governo, vereador Isaac Demani, apresentou um projeto de lei ordinária de autoria do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2027. Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentado pelo Executivo, fazendo suas previsões e suas diretrizes para 2027, senhor presidente. Os vereadores ficaram atentos à leitura. Nós fizemos audiência pública que foi muito debatida aqui com os vereadores, com a sociedade, essa lei de diretrizes orçamentárias, e o projeto recebeu emendas que trouxeram aí apontamentos significativos para melhorar a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Fazer uma defesa alongada aqui, senhor presidente, ia ser falar mais do mesmo, entrar em redundância totalmente desnecessária, tendo em vista que o projeto foi analisado, debatido em audiência pública e avaliado pelos vereadores da Casa, tanto é que diversas emendas foram apresentadas e foram acolhidas pela Comissão de Orçamento da Casa, presidido pelo vereador Cristiano Guerin, e aí também dado parecer favorável pela CCJ. Então, pedi aos pares da Casa a votação favorável ao projeto de lei, parabenizando o Executivo por estar avançando cada vez mais nas suas diretrizes para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Pensar a lei de diretrizes orçamentárias é falar sobre os sonhos e as dores da gestão. A gente acompanhando aqui o projeto com muita atenção, pensando algumas questões aqui, a gente consegue ter um desenho muito bem feito, tá? De muito do que a gente discutiu aqui através de requerimento de informação, através de debate específico, através de projetos de lei, quando a gente vai olhar essas diretrizes. E aí é muito importante a gente observar os termos de parcelamento, reparcelamento que constam no projeto, falar sobre isenção de taxas e também aí readequação de taxas, e aí dizer para o governo que a gente vai acompanhar muito de perto isso, né? E que quando, assim, desdobrar para, de fato, uma discussão que seja mais objetiva, para que quando um projeto de lei chegue, aí seja aprovado ou não, e que possa interferir diretamente na vida do povo, a gente consiga fazer o debate público, que a gente tem observado que não tem conseguido, né? Porque toda vez que a gente fala de imposto, toda vez que a gente fala de taxas, aí pensando nessa insegurança, o teto ali dos 6% para poder se utilizar de recurso próprio do município para direcionamento de algum ente federativo, estadual que necessite dessa compensação municipal, a gente consiga trazer no bojo a participação popular, porque isso dá para a gente uma dinâmica do que o governo vai fazer mais para frente nessa diretriz, e a gente precisa ter muita cautela para quando de fato o projeto vir para casa, a gente ter uma discussão digna junto da nossa população. Então, presidente e líder de governo, a gente está aqui discutindo isso e de uma forma muito honesta, né? Porque a gente quer que o nosso município caminhe, ninguém aqui quer atropelar, ninguém faz oposição por oposição nessa casa, a gente quer de fato apontar as coisas que podem contribuir para a nossa cidade através das audiências públicas propostas aí pela Comissão de Finanças, através do vereador Cristiano, através da liderança de governo, mas que de fato assim a gente consiga participar, presidente. Eu queria destacar duas preocupações. Uma, eu já quero ressalvar aqui o meu voto, e vou pedir que conste em ata, contrário ao artigo 23. Eu não sei o que o Executivo já se precipita e coloca ali a possibilidade de emenda impositiva. A gente tem visto no Brasil um escândalo com relação a emendas. Um escândalo. Desvio de dinheiro, corrupção, gente que tem que ir para a cadeia e um orçamento do município já quebrado, o município falido. E aqui acho que todo mundo sabe disso, não tem segredo para ninguém. E aí, estranhamente, ele mesmo já aponta ali na proposta 0,6% de orçamento impositivo. Eu não quero nem pensar no que isso vai acontecer. E tem um outro elemento estranho, do meu ponto de vista, respeitando as opiniões divergentes, que é o artigo 54, que eu também gostaria de ressalvar, que constasse em ata a minha posição contrária, porque ele me parece um elemento estranho dentro dessa proposta que veio para a Câmara. Ela não tem clareza, ela não traz clareza, traz uma dubiedade. E aí, na questão onde a gente tem dúvida e a questão não é clara, parece um elemento estranho dentro dessa LDO. É melhor que a gente tenha aqui o cuidado de expressar isso antecipadamente, para que isso não se torne uma questão legitimada pelos vereadores, para que a gente possa, se for o caso, retirar esse artigo, ou que todos ressalvem esse artigo, para que lá na frente a gente possa examinar isso com mais cuidado. Tá? Então eu estou fazendo essas duas ressalvas, gostaria que constasse em ata já antecipadamente a minha posição com relação ao artigo 23 e o artigo 54,
pelo qual votarei contrário, já fazendo aqui as minhas ressalvas e anunciando a minha preocupação com relação a isso. Presidente, analisar um projeto da LDO extenso, né, cansativo, e fica muito bonito no papel. Um documento repleto de boas intenções, de prioridades e de limites, mas o que a gente tem visto é que, na prática, tem dentro dessa casa um projeto de refinanciamento de dívida previdenciária. Então a gente observa aqui que até 2024 as coisas estavam andando, bem planejado, 25 escancarou tudo. Então é importante, discordo também do nobre vereador Cláudio Damião, apesar de respeitar a opinião dele, acho que a emenda impositiva é um ganho para esse parlamento. A gente precisa, sim, sentir a dor ali da comunidade e poder participar da entrega de algum equipamento que, por diversas vezes, o Executivo deixa passar despercebido. Haja vista recentemente a inauguração do posto de Lumiar, uma emenda impositiva do deputado Glauber Braga. Então é importante esse parlamento também ter essa sensibilidade de olhar cada cantinho dessa cidade e poder emendar, poder colocar recurso, para que a gente possa democratizar o dinheiro público. Porque deixar na mão do Executivo, na LDO, um documento cheio de boas intenções, todo bem planejado, prioridades, limites, vamos fazer assim. E aí o projeto 222 que está nessa casa em tramitação demonstra claramente que ele usou o dinheiro de forma indevida e agora quer refinanciar uma dívida. Então é importante a gente se atentar a esse ponto, mas deixo claro aqui que o documento está bem intencionado, mas que a gente possa ter essa mão de responsabilidade fiscal e respeito com o dinheiro público. Concordo com o debate que me antecedeu, mas por hora só cabe agradecer pelo acolhimento da minha emenda em relação ao parágrafo único do artigo 19, para que a gente tenha mais transparência, vereador Cristiano Guelin, demais vereadores, para os créditos suplementares que forem feitos, né? Então, isso foi um debate, uma luta nossa do ano passado, porque às vezes tem essa transferência, mudança orçamentária, a gente não sabe de que fonte veio, para qual fonte está indo, da onde foi retirado, por que foi retirado. Então, o acolhimento dessa emenda é muito importante para a transparência no Nova Friburgo. Eu agradeço por terem recebido. Perfeito, então o projeto foi aprovado por unanimidade. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima.